E meus queridos, bora para mais uma aula online? Então vamos lá. Discutir algumas coisinhas e vamos dar seguimento à nossa matéria. Então, meus queridos, vamos falar um pouquinho daquele curtinha, daquele pedacinho do filme Rock que eu passei para vocês. Aqui eu quero destacar três coisas e coisas que são importantes para a gente poder estar observando um contexto mais geral. Fora dessas três perguntinhas, eu lembro que quando eu apresentei na aula para vocês, eu pedi para vocês perguntarem seus pais sobre o filme do Rock. Vocês fizeram essa pergunta? Perguntaram? Estão um pouco cientes sobre o filme do Rock? Por que que isso é importante? Porque aquilo é um trecho de um filme. E um filme que tem uma sequência de filmes. Então aquela fala entre aquele pai e aquele filho, ele representa um universo muito grande diante da sequência dos filmes. Só para se vocês não perguntaram, o Rock era um lutador que foi desafiado e teve várias dificuldades, mas conseguiu vencer. Esse é um bom resumo. Se vocês quiserem até depois perguntar para os pais e mães de vocês se tiverem visto o filme, talvez eles falam com um pouco mais de intensidade e também para a nossa videoaula não ficar tão grande. Então, voltando, aquilo representa uma parte de um filme. Então, quando a gente for ver um vídeo, um curta, uma propaganda, alguma coisa que pode expor algo motivacional, é interessante às vezes a gente observar o todo daquilo. Da onde que saiu, por que que saiu. Aqui nesse caso específico veio dessa sequência de filmes. Então é um diálogo entre um pai e um filho, que eles vão colocar ali basicamente seus conflitos, as suas posições diante daquilo que acontece na vida particular deles. O filho incomodado diante da atitude dos pais e o pai defendendo a posição dele enquanto pai e mostrando para o filho que, independente de qualquer coisa, a gente tem que às vezes esquivar de uma ideia de que tudo é mil maravilha. Como ele fala, o mundo não é um arco-íris. Mas é uma fala pesada também em função de quê? Da história dele. A história de um lutador de boxe, querendo ou não, é de conflito, é de impacto. Tem um pouco daquela construção daquela dor que é física. Então, esse vídeo vai falar de várias coisas. Esse pequeno pedaço de filme que eu passei para vocês, ele vai estar falando nisso. Então, aqui, já adianto para vocês, quando a gente for perceber ou falar sobre alguma coisa, pensar de onde que está saindo. Isso para qualquer situação, para a gente não ficar preso a só uma mensagem, só uma chamada, tentar interpretar o todo. Isso é importante, principalmente no mundo de hoje, que a gente vive dessas fake news, para tentar enxergar um pouco da onde que vem, para onde que vai, o que tá por trás daquilo ali. Então vamos observar isso aí, que é nesse tópico que eu botei como filme, para a gente entender que partes pertencem a um todo. E que essas partes elas fazem um sentido de um todo, ou muitas vezes elas podem passar uma certa mensagem que não está nesse todo. Ok? E aí a gente passa para essas falas. Essas falas que são intensas num diálogo de pai e filho, que mostra a posição de cada um. E isso é legal para a gente observar no nosso dia a dia, como que muitas vezes a gente fala diante do nosso eu, da nossa observação. E muitas vezes a gente esquece de entender e observar o ponto de vista do outro. Então esse diálogo é muito forte também nesse sentido. Essa busca de encontro das falas, de encontro de posicionamento, muitas vezes elas acontecem de uma forma mais forte, como foi ali o diálogo dos dois. E outras vezes acontecem de forma mais simples. Mas muitas vezes essas formas mais intensas são o que causam as brigas. Essas brigas causadas por quê? Pelo ponto de vista que você não apresenta para o outro com uma certa sutileza. Ou muitas vezes quando você não quer escutar o ponto de vista do outro. No caso ali, o filho chegou expondo para o pai tudo que ele pensava, como ele observava o mundinho dele. Eu vou falar mundinho nessa forma no diminutivo para entender o seguinte, era porque usando a percepção dele.
não a percepção do todo. E como o pai vem dando uma lição de moral, tentando mostrar para ele como que as coisas não são como ele vê. E querendo ou não, existe uma fala de crescimento ali. Ele mostra para ele, olha, você era pequeno, você cabia na minha mão e eu queria te defender desse mundo. E o mundo para você não era o que é agora. Basicamente em função desse dilema de conceito. Que o crescer é um pouco disso, observar o mundo, se ver diante do mundo, você está jogando uma luz para si e você vai fazer esse diálogo com o outro. E muitas vezes não de forma tão saudável. Mas nesse caso aqui específico, ele deveria ser um pouco mais saudável porque é um diálogo entre pai e filho. E que, se vocês perguntarem lá para os pais de vocês, se viram essa sequência de filmes, a relação deles não era tão grande assim. Por isso que talvez esse conflito aconteceu. Esse conflito na relação da fala deles aconteceu. Para mostrar também que o distanciamento é algo que é ruim. Então você precisa estar próximo das pessoas que são seus entes, seus familiares, e estar podendo estar discutindo com eles. Discutindo no seguinte tema, né, de apresentar suas opiniões. Muitas vezes nós falamos o que nós observamos do mundo, o que nós sentimos do mundo. E num diálogo saudável, o outro também vai construir essa ponte, essa relação com a gente. E aí entra a minha terceira parte, com essa fala sobre o posicionamento. Que o posicionamento ele tem que ser algo que ele tem que ser usado e dirigido de forma saudável, para não se tornar algo conflituoso. E você vê que quando você tem uma dinâmica de fala, que foi o pai, né? Ele quis mostrar para ele, mesmo dentro dessa forma que ele vivia, que a gente pode pensar até de uma forma mais agressiva, mais uma vez por ser boxeador, ele tentou trazer isso com uma certa sutileza, tentando desconstruir essa imagem do mundo perfeito e trazer para o mundo real. Porque muitas vezes a gente perde nessa ideia de um mundo perfeito. E a gente tem que colocar os pés no chão para entender esse mundo que nós vivemos. Que ele é bom, que ele é ruim, que ele é grande, que ele é pequeno, que ele é bonito, que ele é feio. Isso não importa, mas saber trabalhar isso. E principalmente observar o ponto de vista dos outros. Certo, meus queridos? Vocês acharam mais ou menos isso? Nesse curtinho? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou passar mais um videozinho para vocês verem curtinho. A gente vai estar discutindo esse videozinho curtinho. E a gente, daqui a 2 semanas, a gente vai estar fazendo uma atividade para tentar ver o que vocês estão absorvendo dessa minha fala aqui. Certinho? A gente tem nossa página lá no Google Sala de Aula, já adiantando e relembrando. Qualquer dúvida, entre em contato lá. Se quiserem colocar a sua opinião, se quiserem se posicionar, se quiserem falar, usem aquele espaço lá. Tudo bem? Então bora para o próximo slide. Eu vou falar só um pouquinho do que é e a nossa atividade para o nosso encontro da próxima semana. Bem, meus queridos, esse é um vídeo de Mário César Cortella. Só para fazer um resuminho de quem que é ele é um filósofo, ele é um pensador, escritor, professor. E ele vai ensinar para o filho dele o segredo do mundo. Um grande segredo do mundo. E eu queria que vocês vissem isso aí e, se possível, discutissem com os pais de vocês ou com alguém. E a gente vai discutir sobre esse grande segredo do mundo aí na próxima aula. É um videozinho curto, 2 minutinhos. Eu acho que vai dar um tempo e vai ser útil para a gente pensar em algumas coisas. Voltando à relação de valores. Certinho, meus queridos? Então, até a próxima.